Bom dia a todos, o meu nome é Nayara, eu sou aluna do curso técnico de Segurança do Trabalho e é com muito prazer que hoje eu irei discorrer a vocês sobre a análise e gerenciamento de riscos no processo produtivo de cerveja artesanal. A pesquisa foi desenvolvida por mim, Nayara Messias de Lima, e pelos meus colegas Danilo Rezende de Moraes e Guilherme Pereira Barbosa, sob a orientação do professor André Luiz Magossi. E o professor Ricardo Penteado Ferreira. Para dar início à nossa linha do tempo do descobrimento da cerveja, é preciso ter em mente que a cerveja é uma bebida desenvolvida a partir dos processos de fermentação de alguns cereais. Especula-se que a cerveja tenha sido descoberta por intermédio de um processo de fermentação não intencional que ocorreu há cerca de 30 mil anos atrás. Os registros mais antigos do consumo da cerveja são datados milhares de anos antes de Cristo, quando na região do Oriente Médio e do Egito foram encontrados resquícios de cevada na tumba do faraó. A bebida proveniente da fermentação tinha grande valor naquela época e, por conta disso, era uma bebida considerada como moeda de troca. Com o passar dos anos, a bebida foi se popularizando e o número de consumidores adeptos à cerveja cresceu exponencialmente no Brasil e em todo o mundo. Com isso, o consumo de cerveja no Brasil tem apresentado desde então um crescimento acentuado. No ano de 2019, foram registradas 1.209 novas cervejarias em todo o território nacional, tornando a indústria brasileira a terceira maior fabricante mundial de cerveja. Com base nesses números crescentes das cervejarias artesanais e a abrangência do mercado consumidor, o desenvolvimento da pesquisa tem base na análise e gerenciamento de riscos do processo produtivo da cerveja artesanal e tem o intuito de investigar possíveis riscos e propor uma ação mitigatória para atenuá-los. Os objetivos gerais dessa pesquisa é a análise e gerenciamento dos riscos no processo produtivo da cervejaria, com ênfase nas normas regulamentadoras aplicáveis, tornando assim os objetivos específicos, como a abordagem das etapas que constituem o processo fabril da cerveja artesanal e a caracterização dos riscos, desenvolvimento de uma análise de riscos utilizando metodologias aplicáveis para o gerenciamento e prevenção de acidentes, propondo soluções para eventos indesejados e otimização da diligência na tomada de decisão. E, por fim, o enquadramento da pesquisa e análise dos possíveis riscos às legislações vigentes, bem como às normas regulamentadoras. Para entender um pouco do processo produtivo, é indispensável que nós conhecemos o perfil do setor. Com isso, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, com o Anuário da Cerveja do ano de 2020, apresenta o gráfico de crescimento do mercado cervejeiro entre os anos de 1999 e 2019. Então, o gráfico 1, ele conta com 1999 havia apenas 33 cervejarias em todo o território nacional, contanto que em 2019 houve um aumento para 1.209 novas cervejarias. O gráfico 2, ele apresenta o crescimento do mercado cervejeiro por unidade de federação apenas no ano de 2019. Essas unidades de federação são os estados brasileiros, contanto que o estado do Rio Grande do Sul e o estado de São Paulo são os estados com maior número de registro de novas cervejarias, tendo 236 novas cervejarias para o Rio Grande do Sul e 241 novas cervejarias para o estado de São Paulo.
Para entender um pouco do processo produtivo, o gráfico 3 ele apresenta um fluxograma do processo genérico da produção da cerveja, contando as etapas adaptadas do Manual de Cervejas e Refrigerantes da CETESB de 2005. O processo da cerveja tem-se a obtenção do malte, a preparação do mosto, a fermentação, o processamento da cerveja e o envase. Lembrando que, com os processos tecnológicos atualmente, alguns processos podem ser acrescentados ou retirados de acordo com o gosto e o tipo de cerveja a ser produzido. No entanto, esses processos são indispensáveis para a produção de qualquer rótulo de cerveja, qualquer tipo de cerveja. Aqui no processo produtivo, a figura 1, ela representa o local de armazenagem e processamento do malte, né? O malte é um ingrediente fermentável indispensável para a produção da cerveja e ele pode ser obtido em instalações anexas ou independentes da indústria cervejeira. Então, o local de fabricação dedicado a esse propósito, ele é conhecido como maltaria. Não é o caso dessa cervejaria de estudo em que frequentamos, porque essa cervejaria, o processo de produção de malte, ele é independente. Então, no caso, essa empresa ela já adquire o malte processado, né, nessas sacarias de 25 quilos, já direto para a segunda etapa do processo, que seria o moedor. Nas maltarias, né, empresas que são adeptas a esse processo de produção do malte, é necessário que o processo seja subdividido em 3 etapas, que seria a umidificação, a germinação e a secagem dos grãos de malte. A figura número 2 é um moedor de malte elétrico, onde o malte é submetido a uma moagem e a ação dos moinhos, né, os rolos, com o intuito de retirar a casca do grão e ter acesso ao amido de grão maltado. Durante o processo, é necessário que haja um aspirador, né, que retire as moléculas em suspensão do ar e envie esse fluxo para um filtro manga. É necessário também que o operador dessa etapa do processo ele utilize alguns equipamentos de proteção individual, como as máscaras, os óculos de proteção e o protetor auricular, porque nessa etapa do processo há muito ruído, aspiração do pó, né, por conta da moagem, e os óculos é para que não haja a projeção de nenhuma partícula de malte aos olhos do colaborador. A próxima etapa constitui a produção do mosto e o resfriamento, será discorrida pelo meu colega Guilherme. Aquele malte que é moído lá na moer, tudo que ele é prensado, ele pega aquele pó, adiciona aí, junto de água, ele é fechado e a uma certa temperatura ele vai cozinhando conforme o chá. Aí ele, desse tipo de chá, ele é passado para outras tinas. Eles vão passando de uma para outra. E cada um vai ter um processo de filtragem, um processo de purificação desse material. Na figura 4, nós temos aqui os trocadores de calor para resfriamento do mosto. Aqui são o quê? Um processo após ele passar pelo recipiente de cozimento, ele é passado por aí para uma forma de temperagem. Ou seja, essas panelas têm uma espécie de serpentina na lateral do corpo dela, onde uma circula água gelada e outra circula água quente, para dar um choque térmico, fazendo um tipo de temperagem mesmo, como chocolate, como ferro, faz a temperagem para chegar no ponto ideal. Continuando aqui, a figura 5, ela mostra uma das tinas que ela tem acesso à retirada de amostra, onde o cervejeiro ele coloca ele tem um cadinho aqui, vocês conseguem ver na bancada. Esse cadinho ele adiciona na tina, retira a amostra e ali ele consegue ver a cor, tudo que ele precisa ter, o pH, tudo que ele precisa de verificar nesse processo, ele vê através dessa tina aí, onde ela tem acesso para retirar mesmo uma amostra. Do lado, a figura 6 são tanques de fermentação, que
aqui faz o quê? Depois dos processos passando toda a tina, passando a troca de calor, eles vêm para cá. E aqui eles ficam o quê? Liberando oxigênio para ficar a cerveja como realmente a gente conhece. A cerveja, o chopp. Então aqui ele está liberando todo o oxigênio necessário para terminar a fermentação. Aqui é onde realmente ela vira a cerveja que a gente conhece. É um processo relativamente básico, tanto que é algo milenar, assim, digamos. Então você vê que só foi colocado tecnologias, mas o processo é bem simples até. Agora vamos falar um pouco das consolidação da legislação, ou seja, um pouco para saber aonde e como olhar nas normas. Aqui a gente escolhemos algumas NRs para poder tratar, direcionar o nosso trabalho, direcionar o nosso estudo melhor. Então aqui escolhemos algumas NRs que nós vimos que nesse setor ele se encaixava. Então aqui tem a NR1, NR6, 8, 10, 11, 12, a 13, a NR15, NR17, NR23, 24, a 25, 26 e a NR35. Esses foram alguns pontos que a gente viu que para aquela planta eles cabiam. Aqui nós temos que entender a metodologia, como funciona ela sendo aplicada diretamente no nosso estudo de caso. Então aqui a gente tem a análise de gerenciamento de risco, é a etapa que antecede o acidente. Ou seja, a gente foi lá, visitou o espaço, observou o processo de fabricação, tivemos uma administração do cervejeiro. Então, em cima disso, nós vemos todos os processos, o que cabia e o que não cabia nessa planta. Prosseguindo, essa metodologia a gente usou como que? Uma ferramenta de auxílio na tomada de decisão. Ou seja, você já tem uma base para agir conforme a necessidade. A sua aplicação é durante o processo. Então, ou seja, todo mundo vai agir de forma a antecipar algum tipo de acidente. Na figura 7 aqui, nós temos um exemplo de processo de gerenciamento. Ou seja, aqui apresentamos um processo e de risco de base na ISO 31. Na figura 7, nós temos aqui um processo de gerenciamento, um modelo. Nós temos que fazer o que primeiro? Consultar e comunicar. Temos que estabelecer um contexto, entender as condições, sabe? Observar cada passo a passo para poder o quê? Tratar os riscos e depois a gente poder levar a solução para esses riscos. Não adianta apenas você mostrar que tem um perigo. Você tem que mostrar que tem um perigo e agir em cima dele. Aqui na figura 8, nós temos a hierarquia de controles, que ela seria o quê? Ela seria uma espécie de pirâmide invertida mostrando que as prioridades. Aqui fica bem claro quais são os pontos mais importantes na questão de controle de risco. Ou seja, em primeiro lugar, nós temos que eliminar o risco. Como? Vou substituir a máquina, eu vou modificar. Então, em primeiro lugar, eliminação, depois substituição, engenharia, até o IPI. Ou seja, aqui nós conseguimos mostrar as prioridades do controle de risco. Para a identificação e análise dos riscos a serem desenvolvidas, o olhar sistêmico do processo é indispensável. É primordial que as pessoas que aplicarem essa ferramenta conheçam e entendam todas as atividades que compõem o processo em desenvolvimento. O conhecimento de toda e qualquer etapa do sistema é fundamental para que não deixemos passar qualquer risco que venha a se concretizar, pois, mesmo que pequeno, pode desencadear em reações maiores. A multidisciplinaridade da equipe não deve ser deixada de lado. É extremamente importante para a compreensão do risco associado, como ele pode acontecer e quais as consequências a todos e a tudo que está ao redor do processo em questão. As consequências prováveis derivadas de cada risco são atreladas a uma probabilidade de ocorrência e severidade, caso o evento indesejável ocorra. Neste trabalho, consideramos as consequências mais prováveis de ocorrerem. Uma forma de mensurar tais riscos é através da probabilidade de ocorrer
juntamente com a severidade, o impacto, caso ocorra. A probabilidade de ocorrência e a severidade do evento pontuam uma classificação que baseia a escolha do controle, de acordo com a sua efetividade e faixa de risco residual. Ou seja, considerando estes parâmetros, é possível classificar os riscos e, através disso, aplicarmos e praticarmos medidas de controle, visando sua reclassificação, que depende de sua efetividade, gerando assim o que chamamos de risco residual, que considera uma probabilidade e uma severidade do risco, agora amparados por medidas de controle. Na matriz de risco, consideramos 5 graus de severidade e de probabilidade, atribuindo valores a esses graus, que vai de muito baixo a muito alto, sendo os valores 1, 2, 5, 8 e 10. O cruzamento desses dois parâmetros, ou melhor dizendo, a multiplicação desses valores de determinado risco, resulta em um valor atribuído à sua classificação, que pode ser baixo, médio, alto e crítico. Para o desenvolvimento da matriz de risco de todo o processo, dividimos em subsistemas. Nesse slide é possível observar as primeiras etapas do processo de produção de cerveja, a saber, o recebimento de matéria-prima, moagem do malte, produção do mosto e o processo de fermentação, em que nas colunas seguintes são descritos as atividades desenvolvidas nesse subsistema, por assim dizer. O risco também é associado, como podemos observar, na primeira linha, um risco ergonômico, cuja consequência provável seria lesões por esforço repetitivo. É possível observar também outros riscos, como queda, acidente mecânico, choque elétrico, risco químico e risco físico, cada um com a sua descrição. É possível observar também adiante os valores atribuídos à probabilidade e à severidade de ocorrência de cada um destes riscos, resultando assim em sua classificação. Na coluna a seguir, um peso atribuído às formas de controle existentes, em que abaixo é atribuído um valor de 1 quando não existe esse controle, 0,8 quando é um controle fraco, 0,6 mediano e 0,4 quando é satisfatório, fazendo com que esse risco residual tenha um valor mais baixo conforme a medida de controle é mais efetiva. Sendo assim, resultamos no risco residual para cada etapa do processo. A matriz de risco foi aplicada aos demais processos de produção de cerveja, a saber, envase, rotulagem, embalagem, armazenamento e limpeza do sistema, todos seguindo as mesmas práticas já descritas. Foi observada a presença de 6 tipos de risco, a saber, choque elétrico, ergonômico, queda de mesmo nível, acidente mecânico, risco químico e risco físico, em que se apresentaram 8 como classificação baixa, 22 médio e 6 de classificação alta, devendo estes ser considerados como prioritários na tomada de decisão, mesmo que tenham ocorrido em menor quantidade. A matriz de risco serviu como base para a elaboração da análise preliminar, a APR, em que o propósito é identificar as condições perigosas, as consequências prováveis e as recomendações e controles propostos para mitigar os riscos. A aplicação da ferramenta é muito utilizada antes mesmo da partida de qualquer processo. No entanto, ela é aplicável em processos já em andamento. O registro das informações orienta na tomada de decisão através das recomendações e expõe o nível de segurança da atividade. Esta é a análise preliminar de riscos desenvolvida pela equipe, em que procuramos deixar o mais real possível, ao invés de somente a tabela em si. É possível ver em destaque os riscos observados, assim como os equipamentos de proteção necessários, seja individual ou coletivo,
os materiais necessários para o desenvolvimento do processo em questão. Outro dado importante são os telefones úteis em caso de acidentes, como por exemplo o corpo de bombeiro, o hospital mais próximo, entre outras informações relevantes. Aqui podemos observar as informações levantadas para a matriz de risco, tais como a atividade geral, que também foi subdividida em sistemas, o risco associado a estas atividades, bem como a sua consequência provável. No entanto, a APR traz as recomendações de segurança para que sejam mitigados ou minimizados, ao menos, estes riscos observados previamente. As recomendações de segurança foram pautadas nas normas regulamentadoras previamente citadas. Para a elaboração da APR, foi considerada a matriz de risco previamente desenvolvida, esta que considerou o cenário de exposição aos riscos observados. As recomendações de segurança foram baseadas nas normas regulamentadoras passíveis de aplicação no processo estudado. Ressalta-se que as NRs pertinentes devem ser aplicadas integralmente ao processo, não somente os itens indicados. Estes são apenas norteadores na atuação dos perigos identificados na APR. As recomendações de segurança envolvem diferentes níveis de hierarquia, não restringindo apenas um único tipo para cada risco observado. Sendo assim, as recomendações englobam tanto ações administrativas, de engenharia e até mesmo equipamentos de proteção individual, sendo que, em parte dos casos, já são praticadas. Dentre as NRs recomendadas estão a 1, 6, 8, 10, 12, 13, 17 e 35. As metodologias aplicadas são eficientes na tomada de decisão, por considerar todos os riscos associados ao processo, levando em conta a sua probabilidade de ocorrência e a severidade caso ocorra, chegando assim em diferentes graus de criticidade, indicando assim uma priorização para a tomada de decisão. Não é excludente a aplicação de outras metodologias para o gerenciamento de riscos e prevenção de acidentes. Outras metodologias podem ser aplicadas em conjunto ou até mesmo complementando as metodologias desenvolvidas nesse trabalho. A aplicação constante de ferramentas de gerenciamento de riscos envolve todos os colaboradores da organização. A pesquisa é passível de ser continuada por outros discentes que se interessem pelo assunto, ficando aqui um convite para a continuidade desse trabalho através da aplicação de outras metodologias, tais como FEMEA, árvores de falha, entre outros. Em nome da equipe, muito obrigado a todos os responsáveis pela efetivação desse trabalho.